Audiobook Platão, Alcibíades I, ou Conhece-te a ti mesmo. Tradução do grego, apresentação, guia de leitura e notas de Celso Vieira. Clássicos, Companhia das Letras. Personagens: Sócrates e Alcibíades, narrados pelos estudantes Renato Braga e Maiene Silva, graduandos em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Este audiobook é uma atividade vinculada ao projeto de extensão Filosofia, Imagens, Metáforas e Analogias, coordenado pelo professor Vicente Brasil, docente da Universidade Estadual do Ceará. Este audiobook contou com a produção musical, mixagem e masterização do estudante Gabriel Campos, graduando em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará. Filho de Clínias, supõe espantar-te o fato de apenas eu, primeiro a ficar apaixonado por ti, não me afastar, mesmo após todos os outros terem desistido. Além do mais, enquanto eles se amontoavam à tua volta, falastrões, eu não lhe dirigi a palavra por anos. A causa disso não tem origem humana, mas sim em um certo impedimento espiritual, cujo poder tu aprenderás mais tarde. Agora, como nada mais me impede, cá estou, esperançoso de não encontrar impedimentos também no porvir. Tenho te analisado de perto ao longo desse tempo, examinando como te portas diante de quem por ti se apaixona. Dentre tantos e tão orgulhosos que vieram, não houve um que, depreciado em orgulho por ti, não tenha fugido. Permita-me listar as razões de seres o mais orgulhoso. Afirmas que nenhum dos humanos te é minimamente necessário. Graças à tua profusão de recursos, não necessitas de nada, desde o corpo até a alma. Isso porque te julgas ser o mais belo e grandioso. Nesse caso, fica evidente a todos que não mentes. Ademais, pertencerias à família mais atuante da tua cidade, e seria, por sinal, a maior da Grécia. Da parte de teu pai, terias inúmeros parentes e amigos entre os excelentes. Se necessitasses de algo, eles providenciariam. Aqueles da parte de tua mãe não seriam em nada menores ou inferiores. Acima de tudo isso que foi dito, julgas derivar o teu poder de Péricles, filho de Xântico, a quem teu pai estabeleceu como teu guardião e de teu irmão. Ele pode fazer o que deseja, não só na cidade, mas em toda a Grécia, incluindo ainda enormes e numerosas populações de bárbaros. Acrescentarei também as tuas riquezas, apesar de me parecer que demonstras por elas menos orgulho. Vangloriando-se de tudo isso, tu sobrepujaste teus amantes, estes, em desvantagem, acabaram sobrepujados. Nada disso te escapa. Espanta-te apenas, bem o sei, o que eu teria em mente para não renunciar ao meu amor. Dotado de qual esperança permaneço enquanto todos os outros já fugiram? O que talvez tu não saiba, Sócrates, é que me antecipaste por pouco. Eu tinha mesmo a intenção de me aproximar para perguntar o que tanto desejas, e ainda em vista de qual esperança me oportunas, ao sempre te posicionares cuidadosamente perto de mim. Espanto-me com isso e agradeceria compreender a tua atitude. É provável que me escutarás de coração, se, como dizes, desejas saber o que me passa pela mente. Falo, portanto, a um ouvinte que persistirá. Certamente, mas fala. Pensa bem, pois não seria espantoso se a dificuldade que tive para dar o primeiro passo for também a dificuldade de pôr um ponto final. Apenas fala, meu bom, pois escutarei. Dizer eu devo ou deveria. É difícil para o apaixonado se apresentar a um homem que não sucumbe aos apaixonados. Mesmo assim, devo ousar expor o que trago em mente. Alcibíades, eu teria desde muito tempo renunciado ao meu amor, caso te visse apegado a essas coisas que listei, julgando-as suficientes para levar a vida. No entanto, estou convencido de que tu tens outras coisas em mente. Vou declará-las agora, cara a cara. Entenderás, enfim, porque continuam a ocupar a minha mente contigo. Na minha opinião, se algum dos deuses te dissesse: Alcibíades, o que preferes? Viver tendo tudo que agora tens ou morrer nesse instante, caso não possas alcançar algo maior? Acredito que escolherias cair morto. Permita-me dizer ainda qual é a esperança com que vives. Tens para ti que, ao te apresentares diante do povo de Atenas, e isso ocorrerá em bem poucos dias, essa apresentação vai provar aos atenienses o valor pelo qual deve ser estimado, até mesmo mais do que Péricles ou qualquer outro do que antes vieram. Essa prova te dará o poder maior na cidade. Se fores o maioral aqui, também o serás nas outras cidades gregas. E não só na Grécia, mas também entre tantos bárbaros quantos habitem
o nosso continente. E se o tal Deus ainda te dissesse ser preciso restringir o poder à Europa, não te sendo possível atravessar a Ásia, nem supervisionar as ações deles, ou mesmo se os supervisionasse, mas apenas a eles, não acredito que escolherias viver, a menos que fosse para preencher toda a humanidade com teu nome e poder. Como diz o ditado, também julgo teres para ti que além de Ciro e Xerxes, ninguém jamais teve valor para merecer a própria reputação. Que tens mesmo essa esperança, bem o sei, e não fantasio. Mas mesmo se falo a verdade, talvez tu digas: por que, Sócrates, me vens com esse discurso quando te propuseras a investigar? Por que não te afastavas de mim? Pois te respondo, prezado filho de Clínias e de Nômaca, é porque sem mim te será impossível tornar realidade tudo isso que tens em mente. Relevante assim é o poder que acredito exercer sobre ti e tuas ações. Julgo que também por isso a divindade não me deixava conversar contigo antes. Acabei ficando por perto até a permissão chegar. Pois assim como tu tens a esperança de provar à cidade que nela és o mais digno de todos, e que, uma vez provado, não te submetes ao poder de ninguém, da mesma forma eu, junto a ti, espero ter grandes poderes, provando que para ti sou o mais valoroso de todos. Não há guardião, parente ou ninguém além de mim capaz de dar o poder que desejas, com a ajuda divina, é claro. Quando eras mais jovem, antes de seres carregado com essas importantes esperanças, acredito que o Deus não me permitia conversar contigo, para evitar uma conversa estéril. Se agora eu fui enviado, é porque agora me escutarás. Um excêntrico Sócrates, e dos grandes, é como tu me revelas agora que começares a falar, ainda mais do que quando me seguias em silêncio, e aquela época já se via o quanto eras. Sobre eu ter tais coisas em mente ou não, me parece que já desde o teu diagnóstico. Desse modo, ainda mais que eu negue, nada será suficiente para convencer-te. Que seja, mas se eu fosse como segundo tu, ainda tens de me dizer por que, sem ti, eu não me realizaria. Desafias-me a declamar um discurso longo à moda daqueles que te acostumaste a escutar? Esse não é o meu estilo, porém julgo ser capaz de provar-te que as coisas são assim, caso me concedas apenas um pequenino serviço. Ora, se dizes que o serviço não é difícil, eu concedo. E por acaso responder perguntas é considerado difícil? Não é difícil. Então responde. Pergunta. Tens em mente de pergunto aquilo que afirmei teres em mente? Que seja como queiras, pois só assim saberei o que tens a dizer. Então vamos lá. Tens em mente, como afirmei, apresentar-te aos atenienses em breve, oferecendo-lhes conselhos. Se estivesses a ponto de subir à tribuna e eu cooptasse perguntando: sobre o que, Alcibíades, os atenienses se propuseram a receber conselhos? Para tu te ergueres no intuito de aconselhar. Deve ser sobre algo que conhece melhor do que eles, não é? O que me responderias? Eu diria, de fato, ser sobre aquilo que sei mais do que eles. Portanto, és um bom conselheiro sobre aquilo que porventura sabes? Pois como não? Sabes apenas aquilo que aprendeste de outros ou que descobriste por ti mesmo? O que mais eu saberia? Mas é possível teres aprendido ou descoberto algo sem querer aprender ou investigar por ti mesmo? Não é. Por acaso, iria querer investigar ou aprender aquilo que julgasses já saber? De jeito nenhum. Ora, então havia um tempo em que consideravas não saber o que agora, porventuras, conheces? Necessariamente. O que aprendestes mais ou menos eu sei. Se algo me escapou, basta dizer. Segundo me lembro, tu aprendeste as letras, a tocar cítara e a lutar, a tocar flauta, jamais quiseste aprender. Portanto, é isso que tu conheces, a menos que me tenhas passado despercebido, enquanto aprendia outro assunto. No entanto, acredito que não saias de casa nem de noite nem de dia. Não frequentei nenhum curso, além desses. Então, qual deles utilizará? Quando os atenienses formarem um conselho acerca das letras, sobre como deveriam escrever corretamente, talvez te ergas a fim de aconselhá-los. Por Zeus, eu não. Então, quando for acerca dos golpes na lira? Jamais. Eles tampouco costumam formar conselhos em assembleia para lidar com as lutas. Também não. Mas então será quando se formar um conselho sobre o quê? Certamente não será naqueles acerca da construção de casas. Não, de fato. Pois, para tanto, um construtor tratará conselhos melhores que os teus. Sim. Nem quando formarem um conselho sobre adivinhação? Não. Pois nisso, qualquer adivinho te superaria.
Sim. Fosse este pequeno ou grande, belo ou feio, e ainda nobre ou ordinário. E como não? Pois acredito que o conselho sobre cada assunto não dependa das riquezas, mas sim da sabedoria. E como não? O fato de um proponente ser pobre ou rico não fará diferença para os atenienses, caso aconselhe sobre a saúde na cidade. Eles se certificarão apenas de que o tal conselheiro seja um médico. É razoável que sim. E quando examinarem o que tu, erguendo-te como conselheiro, vais erguer-te com propriedade? As práticas deles mesmos, Sócrates. Falas de construção naval. Sobre quais tipos de navios eles precisam construir? Eu não, Sócrates. Pois não acho que conheças de construção naval. Essa é a causa ou alguma outra? Não, essa mesmo. Tu queres dizer, então, quando forem formar um conselho, sobre quais dentre as práticas deles? Aquelas sobre a guerra ou a paz, Sócrates, e outras práticas políticas. Ora, queres dizer quando formarem um conselho para decidir se precisam fazer guerra ou paz com alguém e de qual maneira? Sim, E não é preciso fazê-lo com quem for mais adequado? sim, E quando for melhor? isso, E pelo tempo que for melhor? sim. Se os atenienses precisassem de conselhos sobre com quem lutar por golpes ou por contato, e ainda em qual estilo, tu ou um treinador de luta ofereceria conselhos mais adequados? O treinador, por certo. Também tens de dizer em vista do que um treinador aconselharia sobre com quem se deve e com quem não se deve lutar, e ainda em qual estilo e ocasião. Eu digo que se deve lutar com quem for melhor fazê-lo, não? Sim, E no estilo que for mais adequado? assim mesmo, E ainda enquanto for mais adequado? certamente. E quem canta, por sua vez, deve tocar cítara durante a cantoria e marcar o passo? Pois deve. Enquanto for melhor? Sim, E no melhor estilo? confirmo. O que denominas os dois de melhor? O tocar cítara junto do canto e o lutar por contato? Mas o que chamarias de melhor no caso do tocar cítara? No caso do lutar, eu chamo de atlético. E tu, em relação àquele, do que chamarias? Não entendo. Tenta me imitar, pois o meu modo de responder também se aplica corretamente a todos os outros. Corretamente, de fato, é o que vem a ser de acordo com a arte, ou não? Sim. Essa arte não era uma atividade atlética? Como não? Por isso eu dizia que, no caso do lutar melhor, equivale a mais atlético. Pois disseste. Belamente, Assim me parece. Então vai tu também, pois agora ficou claro por onde passa o belo raciocínio. Digo primeiro quem possui a arte de tocar cítara, cantar e marcar passo corretamente, todas juntas. Pode dizer como se chama? Não mesmo. tenta o seguinte: quais são as deusas dessa arte? Por acaso queres dizer as musas, Sócrates? Sim, agora veja, qual arte tira daí o seu nome? A música. Acho que é isso que queres dizer. Pois digo, então segundo esta, como é que algo vem a ser corretamente? Tal qual eu te dizia corretamente segundo a arte atlética. Também tu, nesse caso, o que dirias? Como seria feito? Musicalmente me parece. Dizes bem, continuemos, pois, e o melhor no guerrear e firmar a paz o que dominarias um tal melhor, tal qual ainda agora dizias um ser o melhor por ser mais musical, e antes o mais atlético. Tenta dizer o melhor neste outro caso. Não tenho muito a dizer. Mas imagina-te dando conselhos sobre alimentação e dizendo isso ser melhor do que aquilo nessa ocasião e quantidade. Se alguém te perguntasse, o que queres dizer por melhor, Alcibíades? Nesse caso, terias o que dizer. É melhor porque é o mais saudável. Nesse caso, a pretensão de ser um médico seria vergonhosa. No entanto, acerca do que tens a pretensão de ser um conhecedor e, erguendo-te, aconselhar com sabedoria. Não faz sentido que te envergonhes ao responder que não tens o que dizer ou isso não se mostra vergonhoso? Muito. Então examina com empenho, a fim de dizer ao que abarca o melhor, no caso do firmar a paz e guerrear com quem se deve. Examino, porém nada me vem à mente. Não sabes por que, ao fazermos guerra, acusamos uns aos outros e nos submetemos a vários sofrimentos a fim de guerrear? Sabes em nome de que o fazemos? Eu sim.
É porque nos sentimos enganados, violentados ou roubados. Aí está. De que modo sofremos cada um desses sentimentos? Tenta dizer o que distingue este daquele. Queres dizer, Sócrates, sofrer justa ou injustamente? Isso mesmo. Uma diferença completa e absoluta. E contra quem tu aconselharás os atenienses a guerrear? Os injustos ou aqueles que agem com justiça? Que pergunta capciosa, pois mesmo quando alguém considera que se deve guerrear contra os justos, jamais o admitiria. Porque não parecia legítimo. Não mesmo, tampouco seria belo, segundo a opinião comum. Em vista disso, tu ajustarás a composição de teus discursos? Necessariamente. Então, quando eu agora perguntava em relação ao guerrear ou não, com quem se deve e com quem não se deve e ainda em qual ocasião, sim ou não, o melhor a fazer calha de ser o mais justo ou não? Assim parece. Como assim, amigo Alcibíades? Ou escapa-te o fato de não conheceres o assunto, ou escapa-te tu de mim enquanto aprendias com o professor que frequentavas, o qual te ensinou a reconhecer o mais justo e o mais injusto, e me mostra ainda que ele é, a fim de que me recomendes também como seu frequentador. Quanto escárnio, Sócrates! Não, juro pelo protetor dos amigos, o meu e o teu, a quem eu jamais perjuraria. Se tiveres alguém, diz quem é. E se não tiver? Não julgas que possa saber sobre questões de justiça e injustiça de outro modo? Sim, se tivesses investigado. E não aceitas que eu tenha investigado por mim mesma? Plenamente, se sentisses necessidade. E não julgas que eu tenha sentido necessidade? Eu sim, se não julgasses não saber. E não pode ter sido desse modo? Belas palavras. Por conseguinte, tens de dizer qual foi esse tempo em que julgavas não saber sobre ações justas e injustas. Vejamos. Ano passado, sentias essa necessidade e pensavas não saber? Responde a verdade para que nosso raciocínio não se torne vão. Eu achava que sabia. E há 3 anos, ou 4, ou 5, não achavas mesmo? Sim. Antes disso, eras uma criança. Sim. Uma criança que, bem eu sei, achavas que sabias. Como assim, bem eu sei? Várias vezes ouvia-te ainda criança nas aulas e alhures, inclusive quando jogavas dados ou brincavas de outras brincadeiras. Tu não demonstravas dúvidas relativas à justiça e à injustiça. Pelo contrário, dizias alto e pleno de confiança a qualquer criança o quão ruim e injusta ela era e como cometia tais injustiças. Fala a verdade ou não? Mas o que eu poderia fazer, Sócrates, nas ocasiões em que eram injustos comigo? Tu é que me diz. Caso desconhecesses quando é que sofrias ou não alguma injustiça, o que seria preciso fazer? Meu Zeus, mas eu não desconhecia. Eu reconhecia claramente que me injustiçavam. Parece, portanto, que julgas ter conhecido a justiça e a injustiça ainda criança. Eu sim, conhecia mesmo. E quando descobriste? Por certo, não foi no tempo em que julgavas já saber. Não mesmo. Mas quando é que trazias essa ignorância? Examina, pois um tal tempo não encontrarás. Meu Zeus, Sócrates, não tenho o que dizer. Logo, não se trata de algo que sabes por haver descoberto. Não me parece, de fato. Mas acabaste de afirmar que também não conheceste por aprendizado. Se não descobriste nem aprendeste, como é que sabes de onde veio? Talvez eu não tenha te respondido corretamente ao afirmar que não sei por haver descoberto. Então, como teria sido? Acho que aprendi, como qualquer um. Retornamos ao mesmo ponto do raciocínio. Precisa me falar com quem? Com a comunidade. Não recorres a professores sérios ao ressaltar a comunidade. Mas como? Eles não são qualificados para ensinar? Nem mesmo os jogos de tabuleiro. E acho que esses são mais triviais do que as questões de justiça, não achas? Sim. E mesmo sendo incapazes de ensinar o mais trivial, ensinam o mais sério? Acho que sim, pois também ensinam muitas coisas mais sérias do que jogos de tabuleiro. Quais? Aprendi a falar grego com eles, por exemplo, e não tenho sequer um professor em particular para citar. Mesmo assim, quando os ressalto, tu dizes não serem professores sérios. Meu nobre homem, para isso as comunidades são boas professoras, e se quisermos ser justos, devemos louvá-las por tal ensinamento.
Por quê? Porque nesse caso, elas têm o que é preciso para ser um bom professor. O que queres dizer? Pois não sabes que para ensinar é preciso primeiro saber? Como não? E aqueles que sabem devem concordar entre si sem divergir? Sim, E sobre o que divergem? Dirias que eles sabem? de fato, não. E poderiam ser professores assim? De jeito nenhum. Tu julgas que a comunidade diverge sobre o que é uma pedra ou uma madeira? Se perguntares a alguns, eles não concordarão a respeito e também se dirigirão às mesmas coisas sempre que desejarem pegar uma pedra ou madeira? Assim será em todos os casos similares? Grosso modo, isso é o que entendo quando dizes saber falar grego, não é? Sim, Nesses casos, como dissemos, uns concordam com os outros, e cada um consigo mesmo em privado. Tampouco as cidades em público disputam uma com as outras, essas falando isso, aquelas aquilo. não mesmo. Portanto, é provável que sejam bons professores nesses casos. Sim, Então, se desejássemos fazer com que alguém saiba tais coisas, estaríamos corretos em enviá-lo a uma comunidade a fim de aprender? muito. E se o que desejássemos saber fosse não apenas quais são humanos ou cavalos, mas também quais deles são velocistas ou não, a comunidade se qualificaria para ensinar? Não mesmo. Uma vez que nem sequer concordam entre si, eis uma prova qualificada de que não conhecem nem são professores úteis nesse caso. Para mim, sim. E caso desejássemos saber não apenas quais são humanos, mas ainda quais estão saudáveis ou doentes, a comunidade se qualificaria como nossa professora? Não, de fato. Para ti, vê-los divergindo entre si constituiria uma evidência de serem maus professores? Para mim, sim. Mas como, por acaso, as comunidades aparentam concordar internamente ou entre si acerca de quais humanos ou ações sejam justos ou injustos? Deus, nem mesmo minimamente, Sócrates. Acerca disso, divergem ao máximo? Demasiado. Acho que nunca viste nem ouviste falar de humanos que divirjam com tanto vigor acerca das questões de saúde a ponto de combater e matar uns aos outros por isso. Não mesmo. Mas, quanto a questões de justiça e injustiça, tenho certeza de que sim. E se não viste, pelo menos escutaste dos outros em profusão, incluindo o de Homero, pois escutarás a Odisseia e também a Ilíada. Muitas vezes, Sócrates. Esses poemas não são sobre divergências em questões de justiça e injustiça, Sim, pelas quais surgiram embates e mortes, seja pela divergência entre os aqueus e os troianos, seja por aquela entre Odisseu e os pretendentes de Penélope, disse a verdade. e os mortos em Tânagra, atenienses, espartanos ou beócios, e mais tarde aqueles em Coroneia, onde faleceu teu pai, Clínias. Julgo que também nesses casos, nada além da divergência sobre o justo ou injusto causou os embates e mortes, não foi? Ainda dizes a verdade. E poderíamos afirmar que tem conhecimento acerca do que divergem com tanto vigor a ponto de levarem a cabo as mais extremas ações ao disputarem um com os outros? Aparentemente não. Portanto, recorres a professores os quais tu mesmo concordas que não sabem? Está parecendo que sim. E, oscilando assim, faz algum sentido que saibas sobre justiça e injustiça, sem mostrar haver aprendido com alguém ou descoberto por ti mesmo? Pelo que dizes, não faz sentido. Vê só, Alcibíades, mais uma vez, não dizes com beleza, Por quê? pois afirmas que sou eu quem diz tais coisas. Mas como? Por acaso tu não disseste que nada conheço sobre as questões de justiça e injustiça? Não mesmo. Então quem foi que disse? Eu? Sim. Mas como pode? Vê só, se te pergunto qual é o maior, o número 1 ou o 2, afirmarás ser o 2? Eu sim. Por quanto? Por um. Nesse caso, qual de nós está dizendo que o 2 é maior que o 1? Por 1? Eu. E não sou eu quem pergunta e tu quem respondes? Sim. Portanto, ao perguntar, sou eu que apareço como quem diz, ou és tu,
que está respondendo? Eu. E caso eu perguntasse quais são as letras em Sócrates e tu desses a resposta, qual de nós dois estaria falando? Eu. Segue o raciocínio e diz: quando uma pergunta gera uma resposta, qual dos dois está dizendo? Quem pergunta ou quem responde? Na minha opinião, é quem responde, Sócrates. Mas, até aqui, o tempo todo, não fui eu quem perguntou? Sim, Enquanto tu estavas respondendo? claro. Portanto, as coisas ditas, qual de nós falou? Me parece, Sócrates, havermos concordado que fui eu. E foi dito que Alcibíades, o belo filho de Clínias, não conhece questões de justiça e injustiça. No entanto, ele julga conhecê-las a ponto de almejar ir à assembleia e aconselhar os atenienses sobre aquilo de que nada sabe. Não foi isso? Aparentemente. Um pouco de Eurípides vem a calhar, Alcibíades, pois arrisca teres ouvido isto de ti mesmo, não de mim. Não sou eu quem diz, mas tu, de onde me acusas em vão. Entretanto, dizes bem, pois apenas com loucura na mente terias um tal objetivo. Excelente amigo, ensinar o que não sabes sem ter cuidado de aprender. No entanto, eu acho, Sócrates, que raramente os atenienses e outros gregos formam conselhos acerca do que seja justo ou injusto, assumindo que tais questões são evidentes. Eles as deixam de lado para limitar e examinar quais ações trarão mais vantagens. De fato, não acho que as ações justas e as vantajosas coincidam. Pelo contrário, muitos já lucraram ao cometer grandes injustiças. A outros, acredito, que agir com justiça não trouxe vantagem. Mas como? Ainda que as ações justas aconteçam de ser o extremo oposto das vantajosas, não há motivo para julgar e saber quais são vantajosas aos humanos e o porquê. O que me impediria, Sócrates, a menos que viesses me perguntar outra vez com quem aprendi ou como descobri por mim mesmo? Então ages assim, ainda que digas algo cuja incorreção também possa ser demonstrada por um argumento prévio, tu julgas que para o novo é necessário escutar uma demonstração diferente? Como se o anterior fosse uma roupa que, depois de gasta, tu não guardarias a menos que te oferecessem uma evidência inédita e pura. Todavia, vou deixar passar o teu ataque e, sem desistir do raciocínio, perguntar mais uma vez onde adquiriste o conhecimento sobre o que é vantajoso e quem foi o teu professor. Todas aquelas perguntas anteriores mais uma vez perguntarei, pois fica claro que retornarás ao mesmo ponto sem poder demonstrar como descobriste ou aprendeste o que sabes sobre o vantajoso. Entretanto, como és refinado e não encontras prazer em um raciocínio já experimentado, vou deixar passar se sabes ou não o que é vantajoso aos atenienses. Então, por que não me demonstras ao menos se o que é justo é o mesmo ou diferente do que é vantajoso? Se desejares, pergunta-me, tal como fiz contigo. Caso contrário, conduza o raciocínio por ti mesmo. Sócrates, não sei se poderia discorrer diante de ti. Mas, meu bom, basta me tratar como uma assembleia ou povo, pois também nesses casos será preciso convencer a cada um, não é? Sim. Então, um mesmo indivíduo pode convencer uma pessoa ou um grupo sobre o que se sabe, tal qual o gramático convence uma pessoa ou um grupo acerca da gramática? Sim. Ora, então também quanto aos números, um mesmo indivíduo convencerá uma pessoa ou um grupo? Sim. E este deve ser aquele que sabe, nesse caso, um matemático? Certamente. Portanto, se tu podes convencer um grupo, convencerás também apenas um indivíduo? Faz sentido. É claro que convencerás sobre aquilo que sabes. Sim. E há outra diferença entre um retor diante do povo e alguém nessa nossa reunião pessoal, além de um convencer a multidão e o outro convencer apenas um acerca das mesmas coisas. Temo que não. Então vamos, uma vez demonstrada a equivalência de convencer uma pessoa ou um grupo, te ocupa de mim e trata de mostrar que o justo, por vezes, não é vantajoso. Quanto atrevimento, Sócrates.
De fato, agora me atreverei a te convencer do contrário daquilo que tu te negas a me convencer. Diz então. Basta responderes às minhas perguntas. Não, diz por ti mesmo. Mas como? Não desejas mais que tudo ser convencido? Totalmente. E o maior convencimento seria tu mesmo dizeres que tais coisas são assim? Acho que sim. Responde, pois, e caso tu mesmo não escutes de ti mesmo que o que é justo é vantajoso, não confiarás no que os outros dizem. Acho que não, mas de todo modo responderei, pois julgo que não serei desencaminhada. Pois agora és adivinho, diz-me, aceitas que, dentre as coisas justas, algumas são vantajosas e outras não? Sim. E que umas são belas e outras não? O que me perguntas? Se alguém até hoje te pareceu praticar ações feias, porém justas. Para mim, não. Portanto, todas as coisas justas também são belas? Sim. Ainda sobre as coisas belas, todas são boas, ou algumas sim e outras não? Tenho para mim, Sócrates, que algumas das coisas belas são ruins. E também algumas das feias são boas? Sim. Tu te referes, por exemplo, àqueles que se dispuseram a socorrer companheiro ou parente na guerra e acabaram feridos ou mortos, enquanto aqueles que se recusaram a socorrer, como era devido, tornaram saudáveis? Exatamente. Dizes um tal socorro ser belo, no que concerne a tentativa de salvar quem se deve, e isso ser a coragem, não é? Sim. Porém, ruim, no que concerne às mortes e aos ferimentos? Isso. Ora, não seria a coragem uma coisa e a morte outra? Certamente. Portanto, socorrer os amigos não é belo e ruim no que concerne à mesma coisa? Aparentemente, não. Agora vê se o belo também é bom nesse caso, no que concerne à coragem. Concordas que o socorro é belo? Examina ela mesma, então. A coragem é boa ou ruim? Eis o exame. Quais tu gostarias de receber? Coisas boas ou ruins? As boas. E quanto maiores, melhor. Isso. E aceitarias ser privado delas, ainda que minimamente? De jeito nenhum. E o que dizes acerca da coragem? Em que medida aceitaria ser privado dela? Se for para ser covarde, prefiro nem viver. Portanto, na sua opinião, a covardia é o mais extremo dos males. Para mim, sim. Igual à morte, pelo que parece. Confirmo. Assim, a morte e a covardia se opõem à vida e à coragem? Sim. E tu desejas que estas estejam o máximo contigo, enquanto aquelas o mínimo? Sim. Pois tens para ti que estas são as mais excelentes e aquelas as piores? Exatamente. E tu estabeleces a coragem entre as coisas excelentes e a morte entre as piores? Eu sim. O socorro aos amigos na guerra é belo no que concerne à prática de um bem que é a coragem. Por isso chamaste uma tal ação de bela? Isso. E a ruindade da morte concerne a realização de algo ruim? Sim. Logo, seria justo generalizar o caso das práticas. Se gerar um resultado ruim, de ruim vais chamá-la. Mas se for bom, será preciso chamá-la de boa. Assim me parece. Portanto, o bom é belo e o ruim feio? Sim. Ora, então ao dizeres que o socorro aos amigos na guerra é belo, porém ruim, não fazes nada diferente do que chamar a mesma coisa de boa, porém ruim? Dizes a verdade. Mas nenhuma das coisas belas no que concerne a beleza é ruim, e nenhuma das feias no que concerne a feiura é boa. Aparentemente. Observaste isto, quem faz um belo ato faz bem feito, não é? Sim. E quem faz bem feito será bem feliz? Como não? Bem felizes por adquirirem o que é bom? Com certeza. E adquirem isso ao agir bem e belamente? Sim. E agir bem é bom? Como não? E a boa vida, bela? Sim. Ora, eis o que se mostra novamente, o belo é o mesmo que bom. Ficou claro. Seguindo esse raciocínio, aquilo que descobrimos ser belo também se descobrirá ser bom. Necessariamente. E as coisas boas trazem vantagem ou não? Trazem vantagem. Ainda te lembras o que concordamos acerca do justo? Acho que sim. Quem faz ações justas por necessidade faz ações belas.
Portanto, as ações belas também serão boas? Sim, E as boas trazem vantagem? sim, Então, Alcibiades, o que é justo é vantajoso. assim parece. Mas como? Não és tu quem dizes tais coisas enquanto eu apenas pergunto? Aparentemente é assim. Assim, caso alguém se erga para oferecer conselhos aos atenienses ou preparécios e julgando conhecer questões de justiça e injustiça, afirme que algumas ações justas são ruins. De ti, ele nada conquistaria além do riso, pois acabas de dizer que as ações justas e as vantajosas são as mesmas. Pelos deuses, Sócrates, eu mesmo já não sei mais de nada do que digo, sinceramente. É provável que eu esteja fora do centro, pois ao te responder, ora opino isso, ora aquilo. Meu amigo, então desconheces a tua condição? Por completo. Se alguém te perguntar se tens 2 ou 3 olhos, 2 ou 4 mãos ou algo do gênero, julgas que vais responder ora uma coisa, ora outra ou sempre a mesma coisa? Já temo duvidar de mim mesmo. Contudo, nesses casos, ainda julgo que manterei as mesmas respostas. E a causa disso é o fato de saberes? Julgo que sim. Mas quando, involuntariamente, ofereces respostas contrárias, fica evidente que respondes sobre o que não sabes. Faz sentido. E admites ter oscilado ao responder questões acerca do justo e do injusto, do belo e do feio, do ruim e do bom, e ainda do vantajoso e do não vantajoso? Então fica evidente que oscilas por não saber sobre tais coisas? Para mim, sim. Ora, então é assim? Quando alguém não sabe algo, a sua alma necessariamente oscila em torno de tais questões? Pois como não? Mas como? Queres dizer que sabes como subir ao céu? Meu Zeus, eu não. Mas a tua opinião oscila sobre isso? De certo, não. Sabes a causa? Eu devo expô-la? Expõe-na. Meu amigo, é porque nesse caso não julgas conhecer o que não conheces. O que queres dizer? Vê se concordas. Tu oscilas sobre o que não conheces, mas estás ciente de que não conheces? As receitas culinárias, por exemplo, tu sabes seguramente que não as sabes. É claro. Nesse caso, és da opinião de que precisas tu mesmo preparar as receitas, e assim oscilas ou apenas confia em quem conheces? Apenas confio. E, ao navegar em uma nau, ficarias opinando sobre ser preciso girar o leme para dentro ou para fora, domínio sobre o qual, por não saber, oscilarias ou, ficando quieto, confiarias no comandante? Confiaria no comandante. Ora, logo não oscilas acerca disso que não sabes porque sabes que não sabes? Assim parece. Então agora tem em mente quais erros de ação surgem de uma tal ignorância. Digo, de julgar saber o que não se sabe. Outra vez, o que queres dizer com isso? Nós nos ocupamos de afazeres apenas quando julgamos saber o que faremos, Sim, mas quando as pessoas julgam não saber, elas entregam a outros. como não? Assim, esses não conhecedores nunca errarão na medida em que confiam a outros tais questões? Sim, Então quem é que vai errar? Pois não podem ser os que conhecem. de fato não. Se não são nem os conhecedores, nem os não conhecedores cientes de que não sabem, quais outros restam além dos não conhecedores que julgam conhecer? Outros não há. E um tal desconhecimento, a mais desgraçada ignorância, é causa de vários males? Sim, Ademais, no que concerne a questões mais importantes, realizará os piores males? certamente. Podes me dizer algo mais importante do que o justo e o belo, e também o bom e o vantajoso? De certo que não. Porém, sobre isso tu admites oscilar? E se oscilas, o que dissemos, deixa evidente que não apenas desconheces as coisas mais importantes, mas ainda julgas sabê-las, sem nem mesmo saber? Sim, arrisca ser assim. Balbucias, Alcibiades, eu me recuso a nomear a condição que te condiciona. Porém, como estamos a sós, me permitirei falar. Excelente amigo, encontras-te casado com a mais extrema ignorância. O raciocínio te acusa e também tu acusas a ti mesmo. Por isso, lançaste a política sem sequer ter sido educado. Tampouco te encontras sozinho nessa condição,
A comunidade dos que atuam na política te acompanha, com exceção de uns poucos e talvez de Péricles, o teu guardião. Dizem, Sócrates, que ele não se tornou sábio por si próprio, mas ao se reunir com sábios em profusão, como Pitóclides e Anaxágoras. Até mesmo recentemente, depois de idoso, ele ainda se reúne com Damon pelo mesmo motivo. Mas como? Por acaso já viste algum sábio em um assunto ser incapaz de fazer os outros se tornarem sábios, como ele mesmo? Tal qual quem te ensinou as letras, ele mesmo era sábio, te fez sábio nesse assunto, e faria qualquer outro se desejasse, ou não. Sim, E até tu, tendo aprendido daquele, podes passar adiante? sim, Do mesmo modo, o citarista e o treinador. é claro. Portanto, eis uma bela evidência de alguém ser conhecedor de algo que conhece, apontar algum outro que com ele aprendeu. Me parece que sim. Então tens de me dizer alguém que Péricles fez sábio, que tal começar pelos seus filhos? Mas por que os filhos de Péricles, Sócrates? Eles se tornaram os fúteis. Que tal Clínias, o teu irmão? E por que falar de Clínias, um ser humano enlouquecido? Se Clínias está louco e ambos os filhos de Péricles se tornaram fúteis, no teu caso, que causa atribuiríamos por ele ter te negligenciado assim? Acho que a causa está em mim mesmo, pois jamais ancorei nele a minha mente. Mas, entre os outros atenienses ou estrangeiros, escravo ou livre, diz-me uma cuja causa de ter se tornado mais sábio foi reunir-se com Péricles. Assim como eu posso te dizer que através de Zenão, tanto Pitódoro de Isóloco quanto Calias de Caliades, tendo-lhe pagado com minas, acabaram sábios e ainda se tornaram bem articulados. Meu Zeus, não tenho ninguém. Que seja, passemos ao que tens em mente para ti. Permanecerás com o que agora possuis ou terás o cuidado de te preparar? Nosso desejo é comum, Sócrates. Mentalizo os teus dizeres e os acompanho. Também, na minha opinião, aqueles que atuam na política, com algumas exceções, carecem de formação. Donde se segue que? Caso tivessem alguma formação, quem tentasse disputar com eles precisaria de formação e treino, como no caso dos atletas. Porém, dado que hoje em dia entra-se na política do achismo, para que seria preciso treinar e aprender qualquer prática? Bem sei que, por natureza, os dominarei. Ainda balbucias falando assim, excelente amigo. És digno de tua formosura, bem como de todos os teus demais atributos. Por que, ou melhor, em face de que dizes isso, Sócrates? Sinto vergonha tanto por ti quanto de mim, por amar, Por quê? pois estimas que a tua disputa é com os homens daqui. Mas com quem seria? Isso lá é pergunta digna de quem se julga tão orgulhoso de si? Como assim? Queres dizer que não disputo com eles? Imagine o caso de pilotar um anal de guerra em uma batalha naval. Te bastaria ser o melhor piloto dentre os teus, ou mesmo julgando ser isso necessário para começar, em vez de apenas dos teus companheiros. Também te medirias em vista dos teus verdadeiros concorrentes? De fato, será preciso te sobrepores, tanto a eles a ponto de não se sentirem dignos de disputar contigo e se contentarem a combater ao teu lado nas guerras. Apenas assim, realizarias um feito belo como tens em mente, demonstrando teu valor e o da cidade. Mas penso exatamente assim. Ora, sem dúvida te contentas em ser o mais estimado apenas entre os soldados, caso não te meças em vista dos comandantes inimigos e verifiques quando, examinando e treinando para isso, te tornaste melhor do que eles. De quem fala, Sócrates? Por acaso não sabes que a nossa cidade entra em guerra frequentemente com os espartanos e com o grande rei? Dizes a verdade? Portanto, se tens a intenção de ser um comandante da cidade, o correto seria presupores que comandarás combates contra os reis dos espartanos e o dos persas? Arrisca ser verdade o que dizes. Nada disso, meu bom. Tu precisas te medir em vista de mídias, o galo de rinha e tantos outros que começam a atuar na política, e quanto ainda possuem almas pouco refinadas, ou no dizer das mulheres de cabelo sérvio. Despreparados e cheios de estrangeirismos, eles vêm nunca governar, mas apenas adular a cidade.
Afirmo que tu, mirando-te diante deles, não precisas cuidar de aprender o que tem para aprender. Em vista de uma tal disputa a ser disputada, sequer é preciso treinar o que necessita de treinamento. Assim, já trazes preparado toda a preparação para se lançar às questões. Sócrates, na minha opinião, tu dizes a verdade. Julgo ainda que os generais espartanos e o rei dos persas em nada diferem das outras pessoas. Mas convém, meu excelente amigo, examinar esse julgamento que tens. A respeito de quê? Primeiramente, supões que serias mais cuidadoso se os tomasseis por terríveis e os temesseis, ou não? É evidente que se os tomasse por terríveis. E julgas que um tal cuidado vai te prejudicar? De jeito nenhum. Inclusive, me beneficiaria bastante. Então aquele teu julgamento prévio possui pelo menos esse grande mal. É verdade. E também um outro, pois é possível que seja falso. Examina-o à luz das probabilidades. Como? É mais provável que melhores naturezas sejam geradas em genealogias nobres, ou não. Claro que nas nobres. E as boas naturezas, uma vez bem criadas, alcançarão a excelência? Necessariamente. Investiguemos esse ponto ao confrontar eles e nós. Primeiro vejamos se os reis dos espartanos e o dos persas nos parecem ordinários. Ora sabemos que uns descendem de Heracles e outros de Aquêmenes. E as genealogias de Heracles e a de Aquêmenes não remontam a Perseu, filho de Zeus? Pois a minha, Sócrates, passa por Eurisaques e de Eurisaques também chega em Zeus. Pois também a minha, nobre Alcibíades, passa por Dédalo, e de Dédalo por Hefesto até Zeus. Porém, no caso deles, que são reis, começa num rei e passa por reis até chegar em Zeus. Para uns, trata-se dos reis de Argos e Esparta. Para outros, os eternos reis da Pérsia e muitas vezes também da Ásia, como agora. Enquanto isso, nós somos pessoas comuns assim como os nossos pais. E se te fosse demandado apresentar ao filho de Quierxes, Ataquierxes, os teus ancestrais e a pátria de Eurísaques, Salamina ou a Egina de Eaco, quantas risadas julgas que receberias em troca? Sigamos, porém, a fim de verificar se ficamos atrás desses homens não apenas em eminência, mas também na criação. Jamais percebeste a grandeza dos recursos iniciais de um rei espartano? Suas mulheres são postas aos cuidados dos éforos, por verba pública, para impedir que o rei nasça de outra genealogia que não a dos Heráclidas, o rei dos persas, grandioso a ponto de ninguém poder suspeitar que tenha nascido de outro, além do rei anterior. Assim, a mulher do rei não é vigiada senão pelo medo. Quando nasce o filho primogênito, futuro governante, toda a corte festeja no palácio, e depois disso, anualmente, no dia do nascimento do rei, todos na Ásia oferecem sacrifícios e celebram. Já na ocasião do nascimento de um de nós, Alcibíades, nem os vizinhos notam, como diria o comediógrafo. Em seguida, lá se cria o bebê sob os cuidados não de uma ama pouco estimada, mas dos eunucos, considerados os mais excelentes a serviço do rei. Estes recebem o desígnio de se ocupar de tudo aquilo que seja relativo ao recém-nascido, tendo por objetivo principal tornarem-no belíssimo, moldando os membros da criança e ainda os endireitando. Por tal serviço, recebem grandes honrarias. Na sequência, quando atingem os 7 anos, as crianças recebem cavalos, são encaminhadas aos professores de equitação e ainda começam a ir caçar. 14 anos, a criança é acolhida pelo que se denomina de tutores reais. Estes são escolhidos por ser considerados, pelos persas, os mais excelentes de seu tempo, em 4 aspectos: o mais sábio, o mais justo, o mais sensato e o mais corajoso. Ao primeiro, cabe ensinar a magia de Zoroastro, filho de Oromazes, isto é, o culto dos deuses. Ele ainda ensina o que é próprio da arte de reinar. O mais justo ensina-o a ser honesto durante toda a vida. O mais sensato ensina-o como não ser dominado por nenhum dos prazeres, a fim de que se acostume a ser livre. Desse modo, será um rei que comanda e não presta serviço àquilo que está em si mesmo. Por fim, o mais corajoso prepara-o para não ter medos ou ansiedades, além do medo de se tornar um servo. Enquanto isso, Alcibíades, Péricles designou como teu tutor o seu serviçal mais inútil, devido à velhice, Zópero, o Trácio.
Discorreria também sobre as outras etapas da criação dos teus concorrentes, bem como sobre a sua educação, se não fosse uma tarefa enorme. Ademais, isso basta para demonstrar o que se segue. Alcibíades, é possível dizer que ninguém se preocupa com o nascimento, criação e até mesmo educação, teus ou de tantos outros atenienses, a menos que, porventura, alguém se apaixone por ti. E se queres comparar riquezas, luxo, roupas, mantos longos, ungüentos de mirra, comitivas de cuidadores e qualquer outro refinamento dos persas, acabarias envergonhado de ti mesmo ao perceber enquanto és superado. Entretanto, se ainda assim quiseres verificar a sensatez, a organização, a resiliência, o bom temperamento, o orgulho, a disciplina, a coragem, a perseverança, o amor pelo trabalho, pela vitória e pela honra, nisso tudo te considerarias uma criança em comparação com os espartanos. Em vez disso, se apresentares a tua riqueza e por causa dela julgares ser alguém, sobre isso tampouco me silenciarei até perceberes o teu lugar. Caso queiras dar-te conta, olha para a riqueza dos espartanos e reconhecerás o quanto as daqui são inferiores às deles. Primeiro, eles possuem a própria terra e a de Messênia. Nenhuma das nossas terras disputaria com as deles em extensão ou excelência. Tampouco disputaríamos na posse de servos, ilotas e outros, ou na posse de cavalos e quaisquer outros rebanhos que pastam em Messênia. Mesmo se deixássemos essas coisas de lado, em toda a Grécia não há ouro nem prata como em Esparta, dado que por muitas gerações eles o cooptam de toda a Grécia e muitas vezes também dos bárbaros, sem jamais ceder. É simples como naquela fábula de Esopo. A raposa diz ao leão que as pegadas na direção da entrada da caverna são claras, enquanto na direção da saída ninguém nada vê. O mesmo vale para o dinheiro em Esparta. Desse bem sabemos que em ouro e prata eles são os mais ricos dentre os gregos. E dentre eles, mais rico é o rei, já que seus reis têm os maiores e melhores rendimentos. Os espartanos ainda pagam aos reis um nada insignificante tributo real. As riquezas dos espartanos em relação aos gregos são magníficas em relação aos persas e ao seu rei, no entanto, são irrisórias. Em certa ocasião, ouvi um homem digno de confiança que visitaria esse reino. Ele contou ter passado por uma região vasta e bela, cerca de um dia de caminhada, chamada pelos locais de Cinta da Mulher do Rei. Havia também uma outra chamada de Véu, e tantos outros lugares belos e bons, dedicados à ornamentação da mulher. Cada lugar tem o nome de um desses ornamentos. Por isso acho que se alguém dissesse à mãe do rei Amistride, a mulher de Querxes, que tu, Alcibíades, filho de Dinômaca, cujos ornamentos valem no máximo por volta de 50 minas, e cujas terras do filho, em Érquia, não somam 300 plétros. Ela se admiraria com a confiança que esse tal Alcibíades traz na mente para disputar com Artaquerxes. Ela diria, pelo menos eu acho, que um tal homem não poderia se fiar em nada além do cuidado e sabedoria para realizar tal feito, pois os gregos são reconhecidos apenas por esses valores. Porém, uma vez informado de que Alcibíades tenta fazer isso sem nem mesmo ter completado 20 anos, sem nenhuma formação, e ademais que após alguém apaixonado por ele, lhe dizer que é preciso aprender, cuidar e treinar antes de ir disputar com o rei. Ele se recusa, afirmando estar satisfeito com o que tem. Acho que ela se admiraria ainda mais e perguntaria no que é que esse jovenzinho se fia. E se dissermos que é na beleza, na grandeza, na genealogia, na riqueza e na natureza da alma, ela pensaria estarmos loucos, Alcibíades, ao comparar as nossas com as dos seus. Julgo que até mesmo Lâmpido, filha de Leotígides, mulher de Arquidamo e filha de Agis, todos estes tendo se tornado reis, se admiraria ao medir os recursos dos seus e saber que tu, estando numa condição tão ruim, tens em mente disputar com o filho dela. E não te parece vergonhoso que as mulheres dos inimigos tenham melhor noção do que nós, mesmo sobre o que precisamos ter a fim de atentar contra eles? Afortunado amigo,
obedecendo a mim e ao ditado em Delfos. Conhece-te a ti mesmo. São estes os nossos adversários, e não aqueles que tu julgavas. Não há outro modo de superá-los senão em cuidado e arte. Caso negligencies isso, também estarás negligenciando a marca do teu nome entre gregos e bárbaros, coisa que, me parece, tu amas como ninguém jamais amou algo. Mas então eu preciso cuidar de realizar o que, Sócrates? Tens de explicar, pois mais que todos, o que dizes parece ser verdadeiro. Sim, porém o modo pelo qual nos tornaríamos melhores é um desejo comum. Eu não estou dizendo que tu necessitas de aprendizado, mas eu não, pois em nada difiro de ti, à exceção de uma só coisa. Qual? O guardião, o meu é melhor e mais sábio que o teu, Péricles. Quem é ele, Sócrates? Um deus, Alcibíades, aquele mesmo que até hoje não me permitiria conversar contigo. Confio nele quando afirmo que a tua aurora não chegará se tu não passares por mim. Estás de brincadeira, Sócrates. Talvez. Mesmo assim, digo a verdade. Precisamos nos cuidar. Todo ser humano precisa. Nós dois, ainda mais. Que eu preciso não é mentira. No meu caso, tão pouco. E o que faremos? Não devemos desistir ou relaxar, meu amigo. De fato, não convém, Sócrates. Jamais. Então me diz, já que devemos investigar em conjunto, confirmamos o desejo de nos tornarmos excelentes, certo? Sim. Qual excelência? É claro que é aquela própria aos homens bons. Bons em quê? Em realizar feitos, é claro. Quais? Aqueles da equitação? Não. Pois desse modo nos aproximaríamos dos cavaleiros? Sim. Então é sobre a navegação a que te referes? Não. Desse modo nos aproximaríamos dos marinheiros? Sim. Então, quais seriam e praticados por quem? Pelos atenienses, belos e bons. Por belos e bons queres dizer os inteligentes ou os ignorantes? Os inteligentes. E o inteligente em algo é bom nisso? Sim. Mas o ignorante é ruim? Pois como não? Então um sapateiro é inteligente na produção de calçado? Muito. E é bom nisso? Muito bom. Mas como o sapateiro não é ignorante na produção de roupas? Sim. Logo, é ruim nisso? Sim. Nessa linha de raciocínio, o mesmo indivíduo é ruim e bom? Assim parece. Por acaso está dizendo que os homens bons são ruins? Isso não. Então quem são esses bons a que te referes? Aqueles que têm poderes para comandar a cidade. Esses não comandam cavalos, não é? De alguma forma. Apenas seres humanos. Sim. Quando estão doentes? Não. Enquanto navegam? Eu não diria. E durante a colheita? Não. Quando nada fazem ou fazendo algo? Fazendo algo, eu diria. Como? Tenta me mostrar. Quando se associam entre si e servem uns aos outros, como nós, ao vivermos na cidade. Portanto, falas em comandar seres humanos que se servem de seres humanos? Isso. Tal qual os contramestres se servem dos remadores? Não é isso. Pois essa é a excelência na capitania. Sim. Então falas das pessoas que comandam os flautistas, conduzem os cantores e se servem dos coristas? Também não. Pois essa é a formação de coros. Isso. Mas então o que queres dizer por comandar seres humanos que se servem de seres humanos? Quero dizer comandar, na cidade, aqueles que compartilham a condição de cidadãos e se associam uns aos outros. Qual arte seria essa? Caso eu tivesse te perguntado conhecer qual arte habilita alguém a comandar os que compartilham a condição de marinheiro? A da capitania. E aos que compartilham a condição de cantores, como havia pouco dizia, qual área do conhecimento permite comandá-los? A que tu agora dizias, a de formação de coros. Mas e aqueles que compartilham a condição de cidadãos? Como chamarias uma tal área do conhecimento? Para mim, a ciência da tomada de decisão, Sócrates. Mas como? Os capitães parecem ser indecisos? Definitivamente não. Portanto, tomam boas decisões? Me parece que sim, a fim de salvaguardar a tripulação. Belas palavras, mas no caso a que tu te referes, seria uma boa decisão a fim de quê? De melhor conduzir e salvaguardar a cidade. Uma cidade é melhor conduzida e salvaguardada quando se promove o que e se demove o que. Por exemplo, se tu me perguntasses, é melhor para conduzir e salvaguardar o corpo promover ou demover o que? Eu diria,
promover a saúde e demover a doença, não achas? Sim, Se ainda me perguntasses o que é melhor, promover no que concerne aos olhos, eu diria que promover a visão e demover a cegueira. Já no caso dos ouvidos, demover a surdez e promover a audição. Assim se tornariam melhores e seriam mais bem tratados. correto. Porém, no caso da cidade, o que se deve promover e demover para torná-la melhor? Tratá-la bem e conduzi-la? Sócrates, me parece que seja promover o amor entre uns e outros, mas demover o ódio e a lateralidade. Ora, por amor queres dizer concórdia ou discórdia? Concórdia. E através de qual arte as cidades concordam acerca dos números? Da aritmética. E no caso dos indivíduos, não seria a mesma? Sim, Também seria através dela que cada indivíduo concorda consigo mesmo? sim. Mas através de qual arte cada indivíduo concorda consigo mesmo sobre o cúbito ser maior que o palmo? Não é a mensuração? Que outra seria? Tanto para indivíduos entre si, quanto para cidades? Sim, E também, não é assim na pesagem? confirmo. Mas então, isso que chamamos de concórdia, o que é? Versa acerca de que e através de qual arte em comum é proporcionada? Também é a mesma para a cidade e para o indivíduo, diante de si mesmo e dos outros? É provável que seja. Mas qual seria? Não desanimes ao responder, fala com empenho. Amor e concórdia, eu diria. Tal qual um pai concorda com uma mãe ao amar o filho, ou irmão com o irmão e mulher com o homem. Então julgas, Alcibiades, que um homem pode concordar com uma mulher acerca do trabalho com lã? Ou seja, aquele que não conhece pode concordar com aquela que conhece? Por certo, não. Nem precisa, pois se trata de um aprendizado feminino. Sim, E uma mulher poderia concordar com um homem acerca da arte militar sem a ter aprendido? é certo que não. Pois tu afirmarias se tratar de um aprendizado masculino. Eu sim. Ora, segundo o teu raciocínio, existem aprendizados masculinos e femininos, E como não? os quais não há concórdia entre mulheres e homens, Não há. nem amor, uma vez que amor seria concórdia. Aparentemente não. As mulheres, portanto, naquilo que é próprio às suas práticas, não são amadas pelos homens, Parece que não. nem os homens pelas mulheres, no que lhe é próprio. Não. Mas as cidades não são bem administradas quando cada um pratica o que lhe é próprio? Julgo que sim, Sócrates. Se assim for, porém, o amor não estará presente. Logo ele que afirmávamos gerar a boa administração da cidade, não foi? No entanto, na minha opinião, é por isso que o amor se gera entre eles, porque cada um pratica o que lhe é próprio. Não foi isso que dissera. Mesmo assim, segundo o que dizes agora, como gerar o amor se a concórdia não foi gerada? Ou ainda, como se gera a concórdia, onde uns conhecem isso e outros aquilo? Impossível. Quando cada um faz o que lhe é próprio, eles praticam atos justos ou injustos? Atos justos. Como não? Mas, se os cidadãos praticam atos justos na cidade, não se gera amor entre eles? Necessariamente, Sócrates, pelo menos na minha opinião. Então, o que queres dizer por amor ou concórdia? Isso em que precisamos ser sábios para tomar boas decisões e ser bons homens? Não consigo compreender o que é ou quem os possui. Segundo o teu raciocínio, os mesmos indivíduos ora parecem tê-los, ora não. Pelos deuses, Sócrates, nem eu mesmo sei mais o que digo. Arrisca haver-me passado despercebido tudo aquilo que tenho de ruim. Mas precisamos manter a confiança. Se tivesses percebido isso aos 50 anos, que árduo seria cuidares de ti mesmo. Agora, no entanto, estás naquela época da vida em que tais coisas devem ser percebidas. E o que preciso fazer para percebê-las, Sócrates? Responder a perguntas, Alcibiades. Fazendo isso, se Deus quiser e tu confiares em minha adivinhação, nós dois receberemos melhorias. Assim será, pelo menos no que concerne ao meu responder. Então vamos. O que é cuidar de si mesmo? Ora, muitas vezes não negligenciamos o fato de não cuidarmos de nós mesmos, enquanto julgamos que sim. Ademais, em que momento as pessoas o fazem? Quando cuidam do que lhe é próprio, também estão a cuidar de si? Na minha opinião, sim. Mas como? Quando é que alguém cuida dos seus pés? Por acaso é quando cuida do que é próprio aos seus pés? Não compreendo. Mas existe algo que diz ser próprio à mão? O anel, por exemplo, é algo que afirma ser próprio a outra parte do ser humano, além do dedo?
Claro que não. Do mesmo modo, um calçado é próprio ao pé? Sim. E igualmente, os mantos e as cobertas são próprios às outras partes do corpo? Sim. Ora, então quando cuidamos dos calçados, cuidamos dos pés? Não compreendo muito bem, Sócrates. Mas como, Alcibíades, existem atos que chamaríamos de cuidar devidamente de algo? Para mim, sim. Ora, e quando alguém produz algo melhor, dirás ter sido feito com o devido cuidado? Sim. Mas com qual arte se faz um calçado melhor? A da sapataria. Logo, com a sapataria cuidamos dos calçados? Sim. E com a sapataria também cuidamos dos pés? Ou seria com a arte que faz os pés ficarem melhores? Com esta última. Mas esta que melhora os pés, não é a que também melhora o resto do corpo? Me parece que sim. E não seria ela a educação física? Mais que todas. Portanto, a educação física cuida dos pés e a sapataria do que é dos pés? Com certeza. E a educação física cuida da mão, enquanto a ourivesaria do que é da mão? Sim. Também, a educação física cuida do corpo e a costura, entre outras, do que é do corpo? Seguramente. Logo, a arte com a qual cuidamos de algo é uma e outra é aquela com a qual cuidamos do que é de algo? Assim parece. Portanto, quando se cuida do que é seu, não se cuida de si mesmo? De jeito nenhum. Pois, aparentemente, não é com a mesma arte que alguém cuida de si e do que é seu. Não parece. Vamos, então, qual é aquela arte pela qual cuidamos de nós mesmos? Não tenho o que dizer. Mas, pelo menos, o seguinte ficou acordado. Não é uma arte de algo que é nosso, daquelas com as quais tornamos melhores os nossos pertences, mas antes, uma com a qual nós mesmos nos melhoramos. Dizes a verdade. E poderíamos saber qual arte torna os calçados melhores sem conhecermos calçados? Impossível. Tampouco qual arte torna melhores os anéis, sendo nós ignorantes sobre anéis? Verdade. E muito menos, qual arte vai tornar alguém melhor enquanto estivermos cientes de que desconhecemos o que nós mesmos somos? Será impossível. Então, o conhecimento de si ocorre de maneira espontânea, e foi alguém simplório que o escreveu no templo de Delfos. Ou trata-se de um processo árduo que não acontece com todo? Sócrates, ora me parece estar em todos, ora parece ser árduo por demais. Mas, Alcibíades, que seja espontâneo ou não, nos será indiferente. Conhecendo a nós mesmos automaticamente, saberemos como cuidar de nós mesmos. Desconhecendo, porém, jamais saberemos. É assim. Então vamos, de que modo se descobriria o si ele mesmo? Pois assim rapidamente descobriríamos quem somos, ao passo que, permanecendo ignorante sobre isso, seria impossível. O que dizes está correto. Por Zeus, com quem tu dialogas agora? Com outro que não eu? Contigo. E eu contigo? Sim, Sócrates então é quem conduz o diálogo. é claro. E Alcibíades quem escuta. Sim, Ademais, Sócrates dialoga por raciocínios. como não? Dirias o dialogar e o se servir de raciocínio seriam o mesmo? É claro. Mas quem se serve e com o que se serve não são diferentes? Como assim? Tal qual o sapateiro que corta com o cortador, a faca e outros instrumentos. Sim, E não são diferentes quem corta fazendo o serviço e as ferramentas das quais quem corta se serve? pois como não? Ora, também não seriam diferentes aquilo com o que o citarista toca cítara e o citarista ele mesmo? Sim, Eis o que havia pouco perguntável. Se o que se serve e aquilo do que se serve parecem sempre ser diferente. parecem. O que mais diríamos sobre o sapateiro? Ele corta apenas com as ferramentas ou também com as mãos? Também com as mãos. Portanto, também se serve delas? Sim, E também se serve dos olhos ao produzir calçados? sim, Concordamos que o que se serve e aquilo do que se serve são diferentes? sim, Logo, um sapateiro e um citarista são diferentes das mãos e dos olhos com os quais trabalham? é claro. E um ser humano se serve de todo o seu corpo? Isso, Mas não eram diferentes o que se serve e aquilo do que se serve? sim, Portanto, o ser humano é diferente do seu próprio corpo? parece que sim. E o que era o ser humano, então? Não tenho o que dizer. Tens, sim, é aquilo que se serve do corpo. Isso, Mas o que se serve do corpo se não a alma? nada além dela. E também o comanda? Sim, Eis algo de que acredito eu, ninguém discordaria. o quê? Que o ser humano é um desses três. Quais? A alma, o corpo ou um todo composto de ambos. E o que mais seria? Mas não concordamos que um ser humano, ele mesmo, é aquilo que comanda o seu corpo?
Concordamos. Ora, mas o corpo comanda a si mesmo? De jeito nenhum. Pois, como foi dito, ele é comandado. Sim, Não seria isso que procuramos, então. não parece. E o composto de ambos comanda o corpo? É isso um ser humano? Talvez seja. Pois menos ainda, se um deles não participa do comando, o composto não pode comandar. Está correto. Portanto, se o ser humano não é o corpo e nem o composto, acho que nos resta concluir que nada é. Ou, caso seja, que o ser humano corresponde à alma. Exato. Para ti, ainda será necessária uma outra demonstração mais clara de que a alma é o ser humano? Meus Deus, na minha opinião, já temos o suficiente. E se não é definitiva, está pelo menos ao nosso alcance. Será definitiva no momento em que descobrirmos aquilo que agora deixamos de lado, devido à grandeza da investigação. O quê? Aquilo mencionado há pouco, que primeiro deveríamos investigar o que seria o si em si mesmo, agora, no entanto, em vez do si ele mesmo, investigamos o que cada um é. Talvez nos baste, pois podemos afirmar que nada é mais autoritativo em nós mesmos do que a alma. É certo que não. E não é mais belo pensar assim? Ao conversarmos um com o outro, eu e tu, servindo-nos de raciocínios, conectamos a alma com a alma? Certamente. Donde o que dissemos antes, que Sócrates dialoga com Alcibíades se servindo de raciocínios. Não me põe diante do teu rosto, como parece, mas sim diante do Alcibíades, que produz raciocínios, isto é, a alma. Essa é também a minha opinião. É a alma, portanto, que o imperativo conhece-te a ti mesmo recomenda-nos a conhecer. É provável. Quem quer que conheça algo relativo ao corpo terá conhecido algo que é seu, mas não a si mesmo. Isso. Assim, nenhum médico, enquanto médico, se conhece a si mesmo, tampouco um professor de educação física enquanto tal. Parece que não. Bastante necessitados de conhecer a si mesmos estão também os agricultores e outros trabalhadores, pois é provável que sequer conheçam o que é deles. As artes que possuem estão ainda mais distanciadas daquilo que é deles, porque do corpo conhece apenas aquilo com que tratam a terra. Dizes a verdade? E se a sensatez é conhecer a si mesmo, nenhum deles é sensato por causa de sua arte. Na minha opinião, não. Por isso, tais artes têm fama de ser banais, e não aprendizados de homens bons. Isso mesmo. Recapitulando, quem trata o corpo trata do que é seu, mas não de si mesmo. Arrisca ser assim. E no caso das riquezas, não trata de si nem do que é seu, mas de algo ainda mais distanciado do que é seu. Essa também é minha opinião. Portanto, quem enriquece já não produz nem mesmo algo que é seu. Correto. E se alguém está apaixonado pelo corpo de Alcibíades, por Alcibíades não se apaixonou, mas apenas por algo que é de Alcibíades. Dizes a verdade. Quem por ti se apaixona, no entanto, apaixona-se pela tua alma? Necessariamente, segundo demonstrou o raciocínio. Por conseguinte, quem se apaixona pelo teu corpo, assim que a tua primavera passar, te abandona e se vai? Parece que sim. Mas quem se apaixona pela alma não te abandona, pelo menos não enquanto perseguir o melhor. Faz sentido. E sou eu quem não te abandona e permanece ao teu lado, enquanto a primavera do teu corpo passa e os outros já partiram. Bem fazes, Sócrates, não partas, Então te empenha a te tornar cada vez mais belo. pois me empenharei. Tem para ti o seguinte, provavelmente não havia nem há ninguém apaixonado por Alcibíades, filho de Clínias, além de um só, o estimado Sócrates, filho de Sofrônio e Fenérete. Verdade. Segundo admitiste, ao me aproximar de ti, eu me antecipei por pouco. Caso contrário, tu te aproximarias de mim primeiro, decidido a entender por qual motivo eu era o único a não partir. Foi assim, de fato. Eis a causa. Eu era o único apaixonado por ti. Os outros se apaixonaram pelo que é teu. Tu mesmo começas a florescer apenas à medida que passam as estações do que é teu. Nesse período, se não fores corrompido pelo povo ateniense, nem te tornares ruim, eu não te deixarei. Aí está o meu maior medo, não te corrompas por te tornares um apaixonado pelo nosso povo. Muitos dentre os bons atenienses já sofreram com isso. Afinal, o povo de Erectel, de coração grandioso, possui uma bela fachada. Porém, faz-se necessário desnudá-lo antes de contemplar. Acata também outra precaução que te ofereço. Qual? Pratica primeiro, afortunado amigo, e aprende o que é preciso aprender para entrar na política. Antes disso,
Não entres a fim de que, trazendo já o antídoto, não sofras nada terrível. Na minha opinião, dizes bem, Sócrates. Entretanto, tenta expor o modo pelo qual cuidaríamos de nós mesmos. Eis um avanço importante. Chegamos a um acordo consensual sobre o que somos. Ainda mais porque temíamos ser levados, sem notar, a cuidar de outra coisa que não nós mesmos. De fato. Por conseguinte, devemos cuidar da alma e observá-la. Claro. O cuidado do corpo e das riquezas deixemos a outros. E por que não? De que modo então a conheceríamos com mais nitidez? Pois assim a conhecendo, provavelmente conheceremos a nós mesmos. Pelos deuses, será que não compreendemos as boas palavras da recém-lembrada inscrição em Delfos? O que tens em mente ao dizer isso, Sócrates? Permita-me expor o que eu suponho que a tal inscrição quer nos dizer e aconselhar. Os exemplos para tanto arriscam ser escassos. Talvez o único seja o caso da visão. Como assim? Examina por ti mesmo. No caso dos olhos, o mesmo conselho dado aos humanos seria: vê a ti mesmo. Mas como acolheríamos essa recomendação? Ora, não se trataria de olhar para aquilo que, ao olhar, o olho vai se ver? Claro. Pensemos, pois, ao olhar para o que veremos, a uma só vez, a coisa e a nós mesmos? É claro, Sócrates, que para espelhos e similares. Correto. E também o olho com o qual vemos faz parte desses similares? Certamente. E já passou pela tua mente que o rosto de quem olha para dentro de um olho se manifesta no sentido inverso, tal qual em um espelho? E ainda que chamamos de pupila aquela parte que reflete uma imagem miniatura de quem se olha? Dizes a verdade. Portanto, olho contemplando o olho, a mirar dentro daquilo que é a sua melhor parte, aquilo com o que vê, vai se ver a si mesmo. Parece que sim. Contudo, se olhar para uma outra parte do ser humano ou de outros seres, carente daquilo com o qual acontece de ser igual, não vai olhar a si mesmo. Dizes a verdade. Portanto, se um olho almeja ver a si mesmo, deve olhar para um olho como ele, e no tal olho para aquele lugar em que a excelência dos olhos calha de estar, a saber, a visão? Isso mesmo. Então, amigo Alcibíades, também no caso de uma alma que almeja conhecer a si mesma, ela deve olhar para uma alma como ela e ademais, para aquele lugar dela onde ocorre a excelência da alma, a sabedoria e também qualquer outra coisa onde isso acontece de ser igual? Na minha opinião, sim, Sócrates. E por acaso podemos dizer algo que seja mais divino na alma do que a esfera do saber e da sensatez? Não podemos. Parte essa que ela mesma se parece com a divindade. Então quem a observa também conheceria tudo quanto seja divino, seja um Deus, seja a sensatez, e desse modo também se conheceria mais. Assim parece. Ora, se os espelhos são mais claros, puros e brilhantes que o reflexo no olho, assim também o divino calha de ser mais puro e brilhante do que o melhor em nossa alma. É provável, Sócrates. Logo nos serviremos do mais belo reflexo ao olhar para o divino, e no âmbito humano para a excelência da alma. Desse modo, veríamos mais e conheceríamos a nós mesmos. Sim. Segundo concordamos, o conhecer a si mesmo é a sensatez. Sim. Ora, se não conhecemos a nós mesmos, nem fôssemos sensatos, poderemos saber o que temos de bom e mal? Como isso seria possível, Sócrates? A ti parece igualmente impossível, alguém que desconhece Alcibíades, reconhecer que o que é de Alcibíades é de Alcibíades. É impossível de fato, por Zeus. Portanto, não reconheceremos sequer que o que é nosso, se não conhecermos a nós mesmos. Pois como o faríamos? E se não conhecemos o que é nosso, conheceremos ainda menos o que pertence ao que é nosso? Parece que não. Logo, não estávamos muito corretos quando concordamos existir alguém que, sem se conhecer, conhece o que é seu e também o que é do seu. Pois parece ser tarefa de um só indivíduo e uma só arte discernir tudo isso, a si mesmo, o seu e o que pertence ao seu. Arrisca ser assim. Pelo mesmo motivo, quem desconhece o que é seu, desconheceria também o que é dos outros. Isso. E se desconhece o dos outros, também desconhecerá o que é da cidade. Necessariamente. Um homem nessa condição jamais se tornaria um político. De jeito nenhum. Nem sequer um administrador dos negócios familiares. Não mesmo. Ele não saberá nem o que está fazendo. Nem isso. Sem saber, errará? E muito.
Errando, suas ações nas esferas privada e pública serão ruins? Como não? E quem faz ações ruins se torna infeliz? Por completo. Como também se tornarão aqueles em vista de quem ele age? Esses também. Ora, então ninguém será feliz se não for sensato e bom. De jeito nenhum. Portanto, seres humanos ruins são infelizes. E muito. Além disso, não é se tornando rico que alguém se livra da infelicidade, mas sim se tornando sensato. Está provado. E se as cidades almejam ser felizes, não é de muralhas, nem de naus, nem de estaleiros que precisam, tampouco de uma população enorme ou grandeza sem excelência. Não mesmo. Se almejas uma prática política boa e correta, deves propiciar excelência aos cidadãos. Como não? Mas alguém poderia propiciar aquilo que não possui? E como o faria? Portanto, primeiro tu deves adquirir excelência, como qualquer um que almeja comandar e cuidar não apenas de si e do que é seu no privado, mas também da cidade e do que é da cidade. Dizes a verdade. Ora, e não é privilégio nem autoridade para fazer o que quiser que devem ser proporcionados a ti ou à cidade, mas antes justiça e sensatez. Está demonstrado. Pois, agindo com justiça e sensatez, tu e a cidade agireis abençoadamente. É provável. E como dizíamos, agireis em vista do divino e brilhante. Parece que sim. Observando isso, distinguireis e conhecereis a vós mesmos e os vossos bens. Sim. Por conseguinte, agireis bem e corretamente? Sim. E quero vos garantir o seguinte, agindo assim, sereis felizes. Tua garantia é consistente. Mas, agindo injustamente, aos observardes o que não é divino nem brilhante, provavelmente agireis igual a isto, ignorando a vós mesmos. É provável. Amigo Alcibíades, se alguém tem autoridade para fazer tudo o que deseja, mas lhe falta a mentalidade apropriada, o que provavelmente ocorrerá a si próprio e à cidade? Por exemplo, se um doente recebe autorização para fazer o que desejar, possuindo uma mentalidade de tirano e não de um médico, e assim ninguém o repreender, o que lhe ocorrerá? Ora, não é provável que corrompa o seu corpo? Dizes a verdade. E no caso de um anal, se for autorizado a fazer o que lhe parece, privado da mentalidade da excelência de comandante, podes escrever o que lhe ocorreria, bem como aos seus companheiros de navegação? Eu sim, todos estariam mortos. Mas não seria o mesmo no caso de uma cidade ou ainda em qualquer posição de autoridade ou comando? Do afastamento da excelência se seguem práticas ruins? Necessariamente. Portanto, nada de tirania, excelente Alcibíades, para ti ou para a cidade. Se almejais ser feliz, deves proporcionar-te a excelência. Dizes a verdade. E antes de possuir excelência, mais vantajoso do que comandar é ser comandado por alguém melhor. Não apenas no caso das crianças, mas também no dos adultos. Parece que sim. E o melhor também é mais belo? Sim. E o mais belo é mais conveniente? Como não? Mas a quem é ruim convém mais obedecer. Sim. Então a ruindade é sérvil, Parece. enquanto a excelência é livre. Sim. E não é preciso escapar da servidão, meu caro. Ao máximo, Sócrates. No entanto, percebes o que agora tens? É liberdade ou não? Na minha opinião, percebo até em demasia. E sabes como escaparás dessa tua situação atual? Não a nomearemos, já que se trata de um belo homem. Eu sim. Como? Depende do desejo, Sócrates. Tuas palavras não são belas, Alcibíades. Mas o que eu deveria dizer? Que depende de um desejo divino. Pois digo, e digo ainda mais, que corremos o risco de trocar os papéis, Sócrates. Eu com o teu e tu com o meu. Não será possível ficar como está. A partir de hoje, não és tu que me acompanhas, mas eu que te acompanho. Meu nobre amigo, o meu amor então vai se assemelhar ao da cegonha. Após haveres incubado em ti um amor capaz de voar, vai retribuir tratando dele. Assim será. A partir de agora, cuidarei de me dedicar à justiça. E o meu desejo é que fosses até o fim. Contudo, mesmo sem desconfiar da tua natureza, eu tenho receio de que a força da cidade predomine sobre ti e sobre mim.